Fiz a minha graduação e o meu mestrado na Universidade Federal do Espírito Santo. Lá o meu mestrado foi na parte de química forense, mas eu já trabalhava um pouco com a parte de petróleo, eu era supervisora de um laboratório lá, vinculada a um projeto da Petrobras, e vim fazer meu doutorado na UFRJ, na área de petróleo, e que eu vou abordar um pouquinho ao longo da apresentação para vocês também, que hoje são as novas técnicas que a gente vem utilizando para poder desvendar um pouco essa matriz tão complexa. Fiz minha pós-graduação, meu doutorado na UFRJ, na área de petróleo, e em 2018 entrei como professora no departamento de Química Analítica. Estou até hoje, faço parte do programa de pós-graduação. Eu sempre costumo dizer que nunca foi uma dúvida ser professora, era uma profissão que eu sempre almejei, era algo que eu sempre busquei, fiz toda a parte de pós-graduação, de pesquisa, sempre pensando futuramente em ser uma docente e vincular também a parte de pesquisa, né? Então, ser uma docente e pesquisadora. Então, meus alunos até costumam falar, nossa, professora, a senhora é tão nova. Realmente, eu acabei o doutorado um pouco antes, terminei em 3 anos e meio, logo já saiu o concurso, né? Então, foi meio que uma defesa do doutorado com o concurso. Amo o que eu faço. Então, assim, quem quer seguir essa carreira de docente, ir trilhando os caminhos desde lá do início, da iniciação científica, procurando ter oportunidades e crescer dentro da universidade, independente da sua linha de pesquisa, e enriquecendo o seu currículo, porque isso é fundamental para que lá na frente, quando você for prestar algum concurso em uma universidade, você tenha uma bagagem acadêmica. E para quem quer ser docente, é importante também, sempre que possível, pedir uma tutoria a algum professor, começar a lidar com a parte do público, né? A parte de aprendizagem, então eu dava aulas, dava monitorias, então isso me ajudou muito nessa dinâmica e para a parte do concurso também. Tem as instituições privadas que também têm a oportunidade dessa parte de docência, também fui professora do Instituto Federal, como professora substituta, essa parte de ser professor substituto também é importante. E eu sempre tentei conciliar a parte de docência com a parte de pesquisa, que é o que eu vou passar um pouquinho para vocês hoje. Então, assim, tenho muito orgulho, muito amor da profissão que eu escolhi e que me tornei. Então, é essa a dica que eu quero dar para vocês hoje. Obrigada, Gabriela. Se quiser começar, já pode começar a apresentação, tá? Tá ótimo. Vou compartilhar aqui com vocês. Tá. Todos estão vendo? Tudo certinho. Tá, eu não vejo mais vocês, né? Para quem já é acostumado com Teams. Então, depois no final, estou aberta a perguntas, tá? Então, vamos lá. O objetivo da nossa palestra hoje, né? Quando eu pensei o que eu vou conversar com ele sobre a parte de petróleo, sobre a parte da experiência que eu tenho nessa área. E quando a gente fala de petróleo, já vem à nossa mente que é uma matriz muito complexa, por conta da variedade de constituintes no qual ela é composta. E cada vez mais novos métodos analíticos, novas técnicas são criadas e aprimoradas para que a gente possa enxergar cada vez mais essa matriz tão complexa. Então, o título da nossa palestra hoje, o objetivo é justamente focar nisso. O que vem sendo feito no decorrer do tempo, aprimorando e conseguindo enxergar cada vez mais quimicamente a matriz do petróleo. Então, a palestra se intitula como Aplicação de Técnicas Analíticas Avançadas na Caracterização a Nível Molecular do Petróleo Bruto. Como a Cristiane me apresentou, sou professora do Departamento de Química Analítica e hoje eu coordeno o Núcleo de Análises Forenses, que é localizado no Ladetec. Quando a gente fala de petróleo, várias manchetes vêm noticiar a importância dessa matriz no contexto mundial. Então, aqui eu trouxe para vocês alguns títulos recentes, a partir de 2019, que saiu na Folha de São Paulo, saiu no Jornal Globo, que mostram justamente o quê? O aumento da produção de petróleo, principalmente vinculado depois à descoberta do pré-sal. E mesmo no período de 2020, que foi um período complicado economicamente, a produção de petróleo ela continuou crescente. A gente teve um aumento aí de 9% no ano, mesmo com o processo, mesmo em decorrência da pandemia. Então, pensando em termos de aumento de produção, essa matriz ela continuou se prosperando. Como a gente tem uma matriz complexa associado cada vez mais ao aumento da produção, da exploração do petróleo,
é necessário que a gente tenha uma caracterização cada vez mais fidedigna daquilo que a gente está analisando. Aqui é um outro gráfico que eu trouxe para vocês que mostra justamente que esse gráfico que representa a produção nacional de petróleo no Brasil, no período de 2000 a 2016, mostra uma produção de 800 milhões de barris de petróleo. Já em 2018, essa produção já foi de 100,2 por dia milhões de barris de petróleo. Ou seja, teve um aumento muito expressivo dessa produção e de novas matrizes que vão sendo cada dia mais surgindo e que a gente precisa de ter o quê? Uma caracterização a nível molecular. Por que caracterizar essa matriz? Se a gente for pensar em petróleo, a gente pensa o quê? Nas aplicabilidades que essa matriz está associada. Então, a gente tem, só um minutinho. Todos me escutam, gente? Estou escutando, sim. Ah, sim, que teve um problema aqui na conexão. Bom, vamos lá. A gente tem uma matriz o quê? Muito complexa, que ela está associada à sua aplicação na indústria de plástico, na indústria de medicamentos. A gente tem alguns analgésicos que têm a utilização de solventes como benzeno. A gente tem aplicação do petróleo na parte dos derivados na indústria dos cosméticos, na indústria automobilística. Então, a gente tem o quê? Uma vasta aplicação desse tipo de amostra em diversos campos. Então, conseguir com a gente enxergar, conseguir analisar quimicamente a nível molecular o que essas amostras podem trazer ou como que a gente pode aplicar esses resultados para uma melhoria das etapas de produção e exploração do petróleo é fundamental para que a gente tenha resultados cada vez melhores. E quando eu falo disso, a gente fala o quê? O petróleo é uma matriz complexa, como eu já comentei, e que tem milhares de constituintes associados. Tendo em vista isso, a gente tendo milhares de constituintes, quando a gente pensa em termos de análise química, o que acontece? A gente vai ter que ter técnicas que consigam enxergar cada vez mais esses milhares de compostos que estão associados. E a indústria do petróleo, ela está associada a diversas etapas, como a gente vem comentando, dentre elas a etapa de exploração, produção, transporte e refino. Associado ao aumento da produção, a gente tem o quê? No universo brasileiro, uma variedade muito grande de amostras. Consequentemente, conseguir analisar essas amostras, conseguir ver que tipo de moléculas estão ali que a gente pode trabalhar para a melhoria do custo-benefício é fundamental para que a gente possa, consequentemente, ter produtos com custo mais fidedigno para a população. Em termos de composição, a gente está falando tanto do petróleo, mas o que é o petróleo? Bom, dentro da área de análise do petróleo, a gente tem um termo que a gente chama de petroleômica, ou seja, a gente conseguir fazer um perfil químico, investigar essa matriz. Em termos de composição, o petróleo ele é formado, na sua maioria, por hidrocarbonetos saturados, como a gente pode ver aqui nesse gráfico, associados de compostos aromáticos e compostos polares que estão em menor proporção. Sendo assim, cada amostra a gente vai ver que vai ter um perfil variado de acordo com a característica físico-química que ela apresenta, ela vai ter uma variação da composição, mas em sua maioria o petróleo é composto majoritariamente por hidrocarbonetos, tá? E aí, para que a gente pudesse ter uma uniformização para facilitar a caracterização dessas amostras, foram criados alguns parâmetros que pudessem auxiliar nesse processo. Dentre esses parâmetros, foi criado a escala, o grau API, que é muito comum da gente ouvir falar do grau API. O grau API, ele expressa a densidade do petróleo por meio de um índice admissional. Então, a gente consegue criar parâmetros, ou seja, ele mede a densidade do petróleo, só que é inversamente proporcional. O que eu estou querendo dizer? Se eu tenho uma maior densidade, eu tenho um menor grau API, e, consequentemente, esse óleo vai ser mais pesado.
Aqui eu trouxe uma escala para vocês, mas elas às vezes têm uma pequena variação de acordo com a literatura que a gente utiliza. Mas um petróleo leve, ele tem em torno de um grau API maior que 31,1. O petróleo pesado nessa região de 20, 22, e um petróleo intermediário e um petróleo pesado um grau API menor que 22, 22,3. Tá? Vocês podem achar algumas pequenas variações nessas escalas, de acordo com a literatura que vocês vão utilizar, mas a gente trabalha mais ou menos nessa faixa. Então, a gente tem o quê? Petróleos com características pesadas, intermediárias e leves. E isso, consequentemente, vai impactar na influência durante o processo de produção, de exploração e, consequentemente, na obtenção dos derivados, como no tratamento dessas amostras. Aprofundando um pouquinho mais quando a gente fala em termos da composição do petróleo, essa tabela aqui apresenta a porcentagem de cada um dos elementos químicos principais que a gente pode encontrar nessa matriz. Então, carbono e hidrogênio eles são majoritários, como a gente disse, por conta da composição dos hidrocarbonetos, seguindo pela parte do enxofre, do nitrogênio, do oxigênio e alguns metais. Quando a gente fala em termos de hidrocarbonetos, as classes que a gente tem como identificação seria os compostos parafínicos, naftênicos e aromáticos. E quando a gente fala dos compostos que apresentam heteroátomos, os compostos polares, a gente tem em sua composição os compostos nitrogenados, sulfurados e oxigenados. A gente viu no slide anterior que eles estão em menor proporção em termos de composição do petróleo, mas a influência deles a gente vai observar ao longo da palestra, que é importante no sentido da gente criar e obter métodos mais eficazes para reduzir ou conseguir sanar os prejuízos que esses compostos podem ocasionar em grandes quantidades na matriz de petróleo. Então, alguns problemas que a gente encontra na cadeia petrolífera. A gente tem o envenenamento de catalisadores, a alteração de propriedades físico-químicas do petróleo, a instabilidade dos produtos provenientes do refino, depósito de naftenatos, corrosão de equipamentos, oleodutos, tubulações e tanques. A gente tem aqui algumas imagens desses problemas que podem acontecer ao longo da cadeia. Perda da capacidade de escoamento, com a redução da temperatura devido à presença de hidrocarbonetos parafínicos e compostos naftênicos. Ou seja, a gente tem associado ao processo de exploração possíveis problemas que podem acontecer dependendo da composição que esse petróleo vai apresentar. Além disso, a gente tem a classe que a gente chama dos biomarcadores que são encontrados no petróleo. Eles, como eu posso dizer, eles fazem uma investigação, um histórico do petróleo. Então, alguns desses biomarcadores são utilizados hoje em diversos trabalhos que eu vou apresentar para vocês, como a parte de derramamento de petróleo voltado para a química forense. Então, aqui a gente tem algumas estruturas desses biomarcadores, e aqui a gente tem um cromatograma bidimensional, que depois eu vou explicar para vocês como que funciona, associado ao espectro de massa para a espécie opano. Então, aqui a gente tem o quê? Uma caracterização química de parte do petróleo e que é utilizado, como eu disse, para a gente obter aquele histórico do petróleo, as análises geoquímicas, que podem estar associados a diversos processos analíticos e que podem ajudar a gente a entender um pouco mais essa matriz do petróleo e conseguir solucionar problemas, como o caso eu disse, de acidentes ambientais. Então, eu estou falando tanto da matriz petróleo, falando das problemáticas, e o que hoje a gente tem como técnicas analíticas que podem dar esse suporte e ajudar a gente a fazer essa investigação a nível molecular de uma matriz tão complexa e que traz tanto enriquecimento na área da economia no país. Dentre elas, a gente tem a cromatografia bidimensional abrangente acoplada à espectrometria de massas por tempo de voo, que é essa sigla aqui. Essa técnica, ela tem como resultado uma melhor resolução quando a gente compara, por exemplo, com a cromatografia unidimensional, tá? Isso por quê? Ela é formada por um injetor, um modulador, o detector e duas colunas, uma na primeira e outra na segunda dimensão. Então, o que acontece? Essa técnica a gente chama ela de abrangente, porque todo ou parte representativa do analito, do efluente que é injetado na primeira coluna, é transferida para a segunda através desse modulador. Então, o modulador ele tem a função de fazer o quê? A compressão das bandas cromatográficas, ou seja, ele vai segmentar e focalizar o pico. A gente vai ver isso no próximo slide, vai ficar um pouquinho mais claro como que funciona. Então, a gente tem uma técnica que vem melhorar
a resolução, a sensibilidade para análise de matrizes complexas que exigem essa sensibilidade da técnica, como é o caso da matriz de petróleo, tá? Então, aqui do lado, a gente tem um exemplo de como que vai funcionar. A gente vai conseguir realmente segmentar e focalizar esses analitos, por isso que eu coloquei até essa imagem aqui. Então, essa é a função do modulador. Vamos entender um pouquinho melhor. Imagina que na cromatografia unidimensional, eu injete, por exemplo, uma amostra de petróleo. Eu vou conseguir enxergar os picos cromatográficos? Sim, mas às vezes a gente pode ter processos de coluição que são normais para matrizes tão complexas, e aí, por exemplo, às vezes eu vou enxergar ali um pico cromatográfico, mas que na verdade ali tem mais de uma substância que eu não consigo ter a resolução necessária numa cromatografia unidimensional, e eu preciso de uma técnica mais avançada analiticamente para que a gente consiga fazer essa separação. Então, a cromatografia bidimensional, ela vem como esse suporte, essa alternativa, essa melhoria dentro da cromatografia, para que a gente consiga o quê? Resolver esses problemas. Então, o modulador, ele vai segmentar, né, fatiar, como eu disse, e focalizar os analitos e injetar na segunda dimensão. Então, aqui a gente tem um cromatograma. Ao invés de ter um cromatograma unidimensional, a gente vai ter o que aqui? A primeira e a segunda dimensão. Então, a gente vai conseguir enxergar muito mais analitos quando comparado, por exemplo, à cromatografia unidimensional. Tá? Aqui a gente tem duas representações de como a gente pode mostrar esses resultados. Dentre eles, a gente tem aqui o diagrama 3D, que é aquele que eu tinha mostrado anteriormente para a parte dos biomarcadores. E aí, quando a gente fala que a gente vai ter duas colunas cromatográficas, a gente aqui vai ter um processo também que a gente chama, que é uma característica dessa cromatografia, que é ortogonalidade. O que que acontece? Os processos de separação de sensibilidade das colunas da primeira e da segunda dimensão, elas trabalham de formas independentes. Então, isso ajuda na hora de organizar o perfil cromatográfico. Por quê? Elas vão separar, como eu disse, de forma independente, em termos de polaridade e volatilidade. Então, dependendo dessa característica das colunas, eu vou ter um perfil cromatográfico diferente. Por exemplo, aqui um estudo realizado por Venturi em 2005, através de destilados médios, ele fez essa avaliação. Ele analisou a amostra utilizando uma configuração apolar e polar, e depois uma configuração polar-apolar. Para uma mesma amostra, a gente pode observar aqui que o perfil da disposição desses analitos ao longo do plano cromatográfico, ele é diferente, porque o processo de separação das colunas, elas vão ser diferentes. Eu vou mostrar mais à frente um pouquinho esse processo, mas só para vocês verificarem que além da melhoria de separação, a gente pode ter essas modificações em termos de polaridade e volatilidade nos processos de separação, e isso vai auxiliar para que a gente tenha uma melhor distribuição desses analitos, um perfil cromatográfico mais limpo, que a gente consiga identificar, assim, mais espécies. Uma outra técnica que é super poderosa e que vem a fortalecer junto com a cromatografia bidimensional é a parte da espectrometria de massas de alta resolução. Eu coloquei essa imagem aqui para vocês, mostrando justamente quando a gente fala em termos de espectrometria de massas, pensa numa balança analítica. A gente vai o quê? Vai, entre aspas, medir os íons, as espécies que estão ali presentes, em termos da sua relação massa-carga. Para esse tipo de técnica, a gente tem um processo de introdução de amostra, que pode ser um processo direto, que aí é mais facilitado, né? A gente reduz uma etapa de análise. As fontes de ionização, que existe uma variedade no mercado, assim como os analisadores, a parte de detecção. Em termos de analisador, como a gente está trabalhando com uma matriz complexa, aí vem também aquele questionamento. A gente precisa de uma melhor resolução, uma maior resolução para que a gente consiga fazer essa separação de forma efetiva. Então, como que vai acontecer esse processo? Bom, em termos de fonte de ionização, como eu disse, a gente tem uma variedade de disponibilidade no mercado. Aqui eu trouxe para vocês esse gráfico que mostra o quê? Diferentes fontes de ionização que vão estar associadas e vão ser escolhidas de acordo com a massa molecular e a polaridade dos analitos que eu estou investigando, tá? Um exemplo, aqui utilizando 4 fontes de ionizações diferentes,
que é o eletrospray, o APCI, o APPI, o LDI ou MALD. O que a gente observa? Que o perfil, a resposta química que vai estar ali, ela vai ser diferente de acordo com a fonte de ionização que eu estou utilizando. Para esses estudos que eu vou apresentar para vocês mais à frente, a gente vai focar na fonte de ionização eletrospray, que ela é mais voltada para analitos com uma polaridade maior, que a gente tem sítios de protonação e desprotonação. Mas de acordo com que a gente vai mudando a fonte de ionização, perfis, espectros de massas diferentes vão ser obtidos. Então, isso tudo depende da análise que a gente está querendo trabalhar. Só para vocês entenderem um pouquinho o funcionamento do eletrospray, que é o ESE que eu tinha mostrado, a gente vai ter um capilar metálico, certo? Aqui eu estou mostrando uma ionização no modo positivo, ou seja, de protonação, recebimento de próton daquela molécula. A gente vai ter a formação de um aerossol, que por diferença de voltagem, a gente vai ter uma explosão cúlmica, ou seja, vai ter uma secagem daquele solvente, as cargas vão ficar muito próximas e elas vão acabar se repelindo. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer essa explosão, como eu comentei, e a gente vai ter a formação aqui dos íons com carga positiva. Esse processo também pode acontecer no modo negativo, que a gente vai apresentar mais à frente. E aí vão ter moléculas com carga negativa, ou seja, elas têm a capacidade de desprotonar, de perder um próton. Quando a gente fala em termos de analisador, como eu comentei também, a gente tem uma variedade muito interessante no mercado e cada dia mais aprimoramentos vão sendo feitos nessa área, porque melhorando a resolução do analisador, a gente vai conseguir enxergar ainda mais analitos e principalmente em matrizes complexas como o petróleo, se faz cada vez mais necessário. Então, aqui, só para poder ilustrar, aqui a gente tem dois analisadores que hoje são comerciais e que são considerados de alta resolução e que são importantes na área de petroleômica, aquela análise, o fingerprint, né, a impressão digital do petróleo. Então, aqui a gente tem o ICR, que é a ressonância ciclotrônica de íons, e o Orbitrap. Qual que é a principal diferença se a gente hoje se deparasse com os dois analisadores? É a questão do tamanho, e em termos de resolução também. Hoje, o ICR, ele é o analisador com maior resolução comercial. Vou mostrar para vocês mais à frente que a gente tem um outro que ganha o ICR, mas ele ainda não está comercial. O Orbitrap, ele é um analisador muito menor, tem essa foto aqui, ele cabe na palma da nossa mão, e o ICR já tem ele é um analisador muito maior que requer uma organização, um investimento do laboratório que o Orbitrap não exige. Tá? Mas ambos são de alta resolução. Só que o ICR comercial ele apresenta uma resolução maior do que o Orbitrap. O que eu estou querendo dizer? Aqui eu trouxe para vocês 3 espectros de massa. Tá? Todos os 3 são associados a um analisador de alta resolução, ou seja, que eu consigo ter uma separação efetiva dos analitos. O que vai mudar? Vai mudar a faixa de massa de atuação desses analisadores, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, e a mudança dos analitos, né, a intensidade dos analitos que vão conseguir ser detectados, identificados, o perfil desse espectro de massas. Então, a gente pode observar aqui que para o Orbitrap padrão, que é o que a gente tem hoje comercial, quando comparado, por exemplo, com o FT e CRMS, a gente aqui tem uma diferença, principalmente nessa região inicial aqui, que a gente vai mostrar, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais à frente. Mas a gente consegue enxergar analitos com massas moleculares menores quando comparado com o analisador ICR. E a gente tem hoje, que está ainda não comercial, mas é um analisador que vem a suprir um pouquinho a capacidade de resolução do FT e CRMS, é o Mega Orbitrap, ou seja, ele tem uma resolução ainda maior quando comparado com esses dois analisadores. Então, o que eu quero dizer? Cada vez mais novas tecnologias vão sendo associadas, em especial essa parte de cromatografia e espectrometria de massas, para atender a análise dessas moléculas que são um desafio para a parte química, né? Como a gente está comentando, a parte do petróleo. E aí, o porquê de usar essas técnicas, né? Qual que é a importância? Hoje, os processos, as análises físico-químicas que são investigadas e utilizadas para a caracterização do petróleo, elas requerem um tempo maior, um alto custo, uma maior quantidade de amostra, consequentemente, uma maior quantidade de solvente. Quando a gente vem para essas técnicas analíticas com alto desempenho, a gente tem em contrapartida o quê?
A utilização de uma menor quantidade de amostra, a gente consegue ter uma caracterização química a nível molecular utilizando uma única gota de amostra. A gente não tem etapas de pré-tratamento dessa amostra, apenas diluição em um solvente. E a gente consegue identificar aqui, utilizando mais de 3.000 substâncias detectadas. Isso falando só da parte da cromatografia. Quando a gente associa a parte de espectrometria de massas, existem amostras que a gente consegue detectar mais de 30.000 analitos diferentes. Ou seja, a gente tem uma resolução associada aí que abrange todo o perfil químico de moléculas desse tipo de amostra. Então, a gente tem um processo analítico que consegue utilizar menos amostras, menor etapa de tratamento dessas amostras e conseguir ter um resultado em termos de quantidade de moléculas muito interessantes e que a gente vai verificar que elas são associadas à investigação de diversos problemas que podem acontecer ao longo da cadeia de produção do petróleo. Então, o que se busca? A gente vai estar associado aqui a técnicas cromatográficas, que vai ter o objetivo de analisar substâncias volatilizáveis, com o perfil da parte dos polares, que são aquelas moléculas que têm, são as substâncias polares pouco voláteis. E aqui, nesse estudo que eu vou mostrar para vocês, em específico, a gente vai trabalhar com duas técnicas de espectrometria de massas, ambas de alta resolução. O objetivo final é que a gente possa traçar um perfil químico a nível molecular de todas as classes presentes no petróleo, a parte de saturados, aromáticos e polares. Fazendo o quê? Juntando, acoplando essas duas técnicas. Em termos de parte experimental, como eu disse, a gente vai utilizar uma quantidade muito pequena de amostra. Para esse estudo que eu vou apresentar para vocês, a gente teve o cuidado de trabalhar com o quê? Com uma ampla faixa de grau API. Lembra que eu tinha comentado com vocês lá no início que o grau API foi um parâmetro que foi utilizado para a gente poder padronizar algumas características do petróleo. Então, por exemplo, para essa investigação, para esse estudo, a gente vai trabalhar desde amostras com grau API baixo, ou seja, amostras pesadas, amostras intermediárias e amostras leves. Então, a gente vai ter todo esse perfil abrangendo todo esse grupo de amostras de petróleo. Aqui eu vou passar de uma maneira um pouquinho mais rápida, mas são os processos de preparação dessas amostras. O mais importante aqui é enfatizar o quê? A quantidade que a gente utiliza, é uma quantidade muito pequena de amostra e que traz um resultado muito expressivo. Então, aqui a gente tem as análises, né? O preparo de amostra para análise cromatográfica, e aqui a gente tem o preparo, né, diluição em solvente. A gente utilizou aqui alguns padrões deuterados para a parte semi-quantificação. E tem aqui o preparo para amostra na análise, tanto na espectrometria de massa, utilizando o ICR como analisador, e o Orbitrap. Aqui a gente tem um processo de preparação utilizando tolueno e metanol. Esses dois aditivos que eu coloquei aqui é porque, como eu comentei, para essa análise em específico, para a utilização do LED Spray, a gente pode fazer a análise no modo positivo ou negativo, ou seja, o processo de protonação ou desprotonação dessas moléculas. Nesse estudo, aqui são as amostras que foram trabalhadas e para que a gente pudesse otimizar o processo, foram selecionadas 3 amostras representando cada grupo desses petróleos. Um petróleo leve, um petróleo intermediário e um petróleo pesado. Então, são essas amostras que foram selecionadas para que a gente pudesse fazer essa otimização utilizando essas técnicas. A primeira otimização que foi feita utilizando a cromatografia bidimensional foi justamente a gente determinar a configuração das colunas na primeira e na segunda dimensão. Então, foram avaliadas a configuração no modo apolar e polar e no modo polar e apolar, utilizando aquelas 3 amostras que eu mostrei para vocês. Aqui eu coloquei a foto para vocês verem como que só visualmente essas amostras elas são diferentes. Então, espera-se um perfil químico molecular diferenciado. E a gente vai conseguir verificar isso utilizando essas técnicas analíticas. Por exemplo, a amostra 116 é uma amostra o quê? Leve. Então, a gente praticamente ela é quase uma amostra incolor, quando comparado com as outras amostras que vão aumentando, diminuindo o grau API, então elas vão se tornando mais pesadas. Aqui são os parâmetros que foram avaliados na parte da otimização das condições cromatográficas. Foram testados 5 propostas diferentes, sendo a proposta 1 e 2 para o método
apolar e polar, e a proposta 3, 4 e 5 para o método utilizando a configuração no modo polar a polar. E esses aqui foram os parâmetros que foram avaliados e ajustados para que a gente pudesse ter uma melhor resposta analítica. Um outro procedimento que também foi verificado é como que a gente iria interpretar esses resultados, né, que é um método de processamento. Toda técnica analítica, a gente tem a etapa de preparo, de introdução, injeção das amostras, e depois a interpretação desses resultados. Para vocês terem uma noção, como a gente tem uma amostra complexa, então isso aqui a gente tem um cromatograma de uma análise bidimensional. Cada um desses pontinhos pretos aqui representam no mínimo uma substância. Então, a gente tinha dois métodos de processamento. O método 1, que seria a semi-quantificação, por seleção do íon. Aqui seria a gente analisar individualmente cada um desses pontinhos pretos, como eu disse, representa no mínimo uma substância. E o método 2 seria a semi-quantificação baseada na região daquelas classes principais que são encontradas no petróleo. Isso tudo aqui, esse método é permitido porque aqui eu tenho séries homólogas. O petróleo, a gente consegue ter uma estruturação cromatográfica dessas classes que permite que a gente possa delimitar essas regiões. Então, a principal diferença do método de processamento desses resultados seria uma análise individual de cada um desses analitos ou uma análise por classe. Para a parte de espectrometrias de massas de alta resolução, também foi feita uma avaliação e ajuste dos principais parâmetros, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês, são os principais parâmetros que a gente avalia na análise dessa amostra, utilizando a parte de espectrometrias de massas. Aqui a gente tem alguns softwares que foram utilizados para o tratamento dos resultados. Aqui, por exemplo, a gente consegue ter um gráfico de DBE sobre carbono, como outros gráficos que a gente vai ver, distribuição de classes. Então, esse tipo de processamento ele é utilizado, por exemplo, para a parte do Composer. Então, como são técnicas com alto desempenho analítico, a etapa de processamento é importante, fundamental e requer muito do analista para que as interpretações não sejam feitas de forma errada. Então, como resultados, né, aquela primeira etapa que foi a otimização das condições cromatográficas que eu tinha comentado com vocês. Aqui a gente tem dois cromatogramas, utilizando cromatografia bidimensional. Aqui a gente tem a primeira e a segunda dimensão. Então, aqui a gente tem o quê? Na letra A proposta 2, que foi a melhor proposta para aquela configuração apolar e polar, e a proposta 5, que era a melhor proposta daquelas três que foram avaliadas por método polar a polar. Só visualmente, a gente já consegue verificar que a gente conseguiu ter uma separação cromatográfica muito mais efetiva utilizando o quê? A proposta 5, que seria um método de configuração das colunas polar e apolar. Principalmente aqui nessa região dos N-alcanos e alcanos ramificados, utilizando essa configuração, a gente consegue ter o quê? Uma separação muito mais efetiva dos analitos. Então, foi essa a proposta que a gente selecionou com base nos resultados para que a gente pudesse, então, injetar todas as outras amostras. Aqui, só para vocês visualizarem, lembra que eu tinha comentado na parte experimental que a gente adicionou alguns padrões deuterados para poder facilitar na etapa de semiquantificação. Então, a apresentação desses padrões deuterados ao longo do plano cromatográfico. E aqui, o que eu acho mais interessante e sensacional da técnica, a gente conseguiu identificar a parte só de cromatografia, tá, gente? Mais de 1.200 substâncias e 14 classes químicas. Aqui são apresentadas as classes que a gente conseguiu detectar ao longo dessa análise, utilizando aquela proposta de configuração das colunas, polar e apolar, e a quantidade de analitos que a gente conseguiu identificar. Então, assim, a gente consegue ter um perfil químico, um fingerprint dessa amostra muito mais complexo e detalhado quando a gente utiliza uma cromatografia bidimensional quando comparada à unidimensional. Aqui a gente tem uma expansão da região dos N-alcanos, então só para vocês poderem visualizar como que a gente consegue identificar esses analitos. Aqui a gente tem um óleo leve, um intermediário e um pesado. Então, isso aqui são as faixas que a gente conseguiu identificar para os N-alcanos. Então, por exemplo, o óleo leve foi uma faixa de C8 a C21, do intermediário de C8 a C41, e do óleo pesado de C8 a C39, utilizando essa configuração.
Aqui, por exemplo, é a região dos aromáticos, aqui também é uma região de expansão, no qual a gente tem o cromatograma de íons extraídos. Então, aqui fazendo essa expansão dessa região, a gente consegue verificar a quantidade de analitos que a gente consegue detectar. Então, mostrando mais uma vez o poder de resolução que a gente consegue ter com essa técnica. Então, a gente consegue enxergar muito mais analitos. E aqui os espectros de massa associados. Aqui para aquele método 1 que eu tinha comentado com vocês. Gente, isso aqui é um trabalho manual, tá? Então, a gente tem que clicar em cada um daqueles pontinhos pretos que eu mostrei para vocês, fazer a conferência para realmente verificar se é o analito ou não, porque a gente tem uma biblioteca, mas o que acontece? O software pode errar, então entra a parte do analista. Então, no método 1, a gente estava avaliando o quê? O perfil individual de cada uma daqueles analitos que foram detectados. Tá? Então, na parte semi-quantitativa, aqui a gente tem um gráfico com alguma das amostras, selecionando aqui mais uma vez diferentes regiões de grau API, englobando amostras leves, intermediárias e pesadas. E aqui a gente consegue ter um perfil da concentração, utilizando a análise semi-quantitativa, desses analitos de forma individual. Aqui, por exemplo, a amostra com grau API 19, que é uma amostra pesada, ela apresentou baixas quantidades dos analitos, provavelmente é uma amostra biodegradada. Então, a gente consegue começar a ter essas interpretações com base nas informações que a gente vai obtendo. Transformando aquele gráfico em tabelas, então isso foi feito para todas as amostras e todos os analitos que foram possíveis de ser detectados, identificados. Então, aqui a gente tem as tabelas com a semi-quantificação de cada uma dessas substâncias com base na classe. Então, isso aqui, como eu comentei, é utilizando o método 1. A gente observa aqui mais uma vez que a amostra 136, que é uma amostra pesada, ela apresenta uma baixa concentração aqui de não foi possível identificar os N-alcanos, mostrando uma possibilidade de biodegradação dessa amostra. A gente conseguiu identificar alquilbenzenos, indanos, naftalenos, fluorenos, que são analitos que são difíceis de serem detectados, e com base nessa técnica foi possível. Então, a gente observa aqui o quê? Que é possível determinar semi-quantitativamente a proporção, a concentração desses analitos em cada uma dessas amostras. Já utilizando o método 2, que é a análise por classe, a gente já consegue ter um perfil mais geral e não individual de cada analito, mas como se fosse o somatório de todos aqueles analitos que pertencem àquela classe. Então, é uma análise que a gente vai ver que é mais rápida, mas que também te dá um perfil interessante. Aqui a gente conseguiu, por exemplo, verificar que essa amostra aqui, que tem um grau API pesado, ela teve uma baixa concentração de N-alcanos, que não é esperado. Então, a gente começa a fazer uma investigação mais profunda com base nesses dados. A gente conseguiu identificar, por exemplo, os alquilindanos e alquiltetrahidronaftalenos com uma concentração maior que 0,42 em microgramas por miligrama, e dos fluorenos com uma concentração maior que 0,01. Como eu disse, são espécies que eram difíceis ou às vezes não eram identificadas, mas por conta da resolução que a gente tem da técnica, a gente conseguiu identificar esses analitos também. Em termos do método 2, ele é melhor no sentido de ser um método mais rápido, como eu disse, a gente não precisa fazer uma investigação individual, mas sim por classe. Então, a gente consegue, por exemplo, ter esses tipos de cromatogramas, que a gente chama de cromatogramas de bolha, que dá um perfil da quantidade de cada um desses analitos ao longo da análise. Então, a gente consegue ter uma abundância relativa das classes, lembrando que aqui é por classe e não individual, e uma diferenciação visual. Então, aqui só de olhar esses 3 cromatogramas, a gente já, sem eu dar informação para vocês que é um óleo pesado, intermediário ou leve, a gente já consegue ver uma diferenciação do perfil químico dessas amostras. Então, isso vai ser muito importante para a determinação de determinados processos ao longo do processo, de exploração, de produção do petróleo. E quando a gente fala em termos de espectrometria de massas? Bom, aqui, como eu disse, a gente está trabalhando com técnicas com alta resolução, certo? Então, o principal objetivo aqui é a gente fazer o quê? A identificação das substâncias polares pouco voláteis, que são aquelas que contêm as classes de nitrogenados, oxigenados e compostos contendo enxofre. Aqui nessa etapa, foram otimizados o modo de ionização, positivo e negativo, a avaliação dos espectros de massa, ferramentas gráficas que vão ser importantes para que a gente possa entender um pouquinho o perfil dessas amostras e a massa molar média.
Então, eu trouxe essa imagem aqui para vocês, que contém os espectros de massas que foram obtidos para as duas técnicas, né? Para o FT e CRMS e para o Orbitrap, tanto no modo negativo quanto no modo positivo de ionização. Aqui, mais uma vez, trabalhando com 3 amostras, cada uma representando uma classe específica da região de grau API. Uma amostra pesada, intermediária e leve. Aqui a gente já consegue ver, sem nenhuma informação, que a gente tem o quê? Perfis químicos, ou seja, espectros de massas diferentes. Isso porque a gente tem com fontes de ionização que a gente analisou no modo negativo e positivo, então são diferentes. Aqui nessa parte, nessa análise, a gente vai desprotonar e na parte positiva a gente vai protonar, então as respostas analíticas são diferentes. E porque a gente utilizou o quê? Analisadores diferentes, tá? Então a gente pode observar aqui que para análise no modo negativo, a gente conseguiu, independente da técnica analítica, analisar M/Z até 950 Daltons. Já para o modo positivo, até 1.200 Daltons. O principal diferencial aqui é que o analisador Orbitrap, como eu tinha comentado lá no início para vocês, ele consegue enxergar M/Z menores quando comparado com o FT e CRMS. Então, aqui no FT e CRMS, a gente consegue começar a investigar, identificar analitos em uma massa maior que 200. Já o Orbitrap, a gente consegue trabalhar com massas menores, nessa região de 150 a 200 Daltons. Então, esse é um diferencial também da técnica. A gente observa também a diferença do perfil, né? Quanto mais leve vai ficando o petróleo, ou seja, aumentando o grau API, esse perfil, essa intensidade dos analitos vai diminuindo independente do modo de ionização, seja ele negativo ou positivo. Uma outra informação que a gente consegue obter aqui também. Para algumas amostras, a gente conseguiu identificar esse perfil que a gente chama de perfil bimodal. Por que isso acontece? Nessa primeira região aqui, a gente pode ter a presença o quê? De séries de benzo e de benzocarbazol, que eles ionizam com maior facilidade quando comparado com os outros analitos que ionizam também nessa região. E essa outra aqui, distribuição, seria associado o quê? A compostos de alta massa molecular, principalmente da classe de ácidos carboxílicos e compostos nitrogenados. Outra observação química que a gente também conseguiu observar. Algumas amostras, como essa daqui, que tem um grau API intermediário, a gente observou unidade de repetição de 24 Daltons, principalmente na região de 500 a 1.100 M/Z. Uma explicação seria a presença de possíveis fullerenos. Essa amostra aqui, quando a gente analisou ela na cromatografia bidimensional, a gente viu que é uma amostra muito aromática, com compostos analíticos com alta concentração aromática. Então, isso pode estar associado a esses compostos que induziram a formação e o agregado desses fullerenos. Analisando em termos de quantidade de compostos que a gente conseguiu identificar e detectar. Por conta da maior resolução, o FT-ICR, tanto no modo positivo quanto negativo, conseguiu detectar mais substâncias, tá? Quando comparado com o Orbitrap. Em termos de resolução, a gente pode observar aqui que a resolução, ela, no FT-ICRMS, ela é inversamente proporcional à massa. O que eu estou querendo dizer? Para o M/Z 250, a gente tem uma resolução de 550 mil. Quando a gente dobra essa massa, a resolução cai em aproximadamente a metade. Quando a gente vai para a parte do Orbitrap, essa redução da resolução, ela é um pouco o quê? Mais suave. A gente observa isso pelos valores que a gente apresentou, tanto para o M/Z 250 quanto 500. E isso é devido justamente à densidade com que compostos mais pesados, eles vão fazer aquele movimento ciclotônico, ou seja, um movimento circular dentro do analisador ICR, que é muito maior quando comparado com o Orbitrap. Em termos de massa molar média, aqui eu tenho algumas informações interessantes, ó. Para o FT e CRMS, a gente tem o quê? Uma faixa de MW, né, que é a massa molar média, que vai de 371 a 616 Daltons no FT e um pouco menor quando comparado ao Orbitrap. Esse processo ele é observado tanto no modo negativo quanto no modo positivo,
tá? Então, a gente observou um aumento da massa molar média quando a gente saiu da técnica do Orbitrap para o ICR e no modo de ionização, do negativo para o positivo, que a gente viu aqui que no positivo a gente conseguiu observar uma massa molar média maior. O que isso impacta? Que altos valores de MW, ou seja, altos valores dessa massa molar média, impactam em altos teores de asfaltenos. Então, a gente pode ter problemas em todas as etapas de produção da cadeia do petróleo. Em termos da classe de O2, que são lá os ácidos carboxílicos, a gente também fez essa análise. A gente observou aqui também que o FT e CRMS, ele continua tendo esse MW maior quando comparado com o Orbitrap, só que no FT, a gente identificou essas duas amostras aqui, que ela tem o quê? Um grau API de 13,1 e 26,6, que tem a presença de séries homólogas de ácidos carboxílicos de massas moleculares maiores. E o que isso impacta? Esses ácidos carboxílicos de maior massa molecular, eles vão ser responsáveis pela formação de emulsões, depósitos e corrosividade das frações de petróleo. Então, identificar essas classes são importantes para que a gente possa atuar nesses problemas ao longo da cadeia de produção. Uma outra informação que a gente pode obter, o gráfico de distribuição de classes. Aqui a gente consegue verificar que o analisador ICR conseguiu identificar uma maior quantidade de classes químicas quando comparado com o Orbitrap. A gente conseguiu ter uma divisão em termos de classes para amostras leves, intermediárias e pesadas, sendo que as amostras mais pesadas elas são mais ricas em classe O2, e isso vai ser importante para o próximo slide, que a gente vai comentar. As espécies intermediárias são mais ricas em compostos nitrogenados e os mais leves em classe O. A gente observa um perfil um pouquinho diferente quando a gente compara com o Orbitrap. A gente não consegue ter uma diferenciação tão expressiva por conta da menor resolução. Por que essas informações são importantes? Quando a gente fala em termos da propriedade e análise do número de acidez total, a gente observa o quê? Que para os óleos pesados, que a gente viu anteriormente, que eles têm uma predominância de classe CO2, utilizando o gráfico de distribuição de classes que a gente obteve no ICR, a gente vê que bate com a informação do NAT, que é uma propriedade físico-química que é utilizada na caracterização do petróleo. Então, a gente viu o quê? Que óleos mais pesados, eles obtêm NATs, valores de NAT, de 0,34 a 4,96. E quando a gente observa esses dados comparado com a informação lá da técnica de espectrometria de massas, são os compostos que apresentam maior porcentagem de abundância relativa da classe CO2. Em termos de compostos nitrogenados, quanto maior a quantidade de compostos nitrogenados, menor o grau API, mais pesado vai ser esse petróleo, como a gente consegue observar aqui. Em termos de relação de classe O2, o que foi feito aqui? Foi feita uma comparação da análise do NAT, que é o número de acidez total, com o resultado que a gente obteve na espectrometria de massas de alta resolução. O que a gente pode observar aqui? Plotando um gráfico do NAT em função do grau API, a gente tem um decaimento exponencial com o aumento do grau API, que a gente observa aqui. Fazendo esse mesmo gráfico, agora utilizando a abundância relativa que a gente obteve lá na espectrometria de massas, a gente observa uma mesma tendência desses gráficos. Então, a gente observa que óleos com NAT maior que 0,5, eles podem causar graves problemas de corrosão nas operações de refino. Então, a gente consegue ter essa informação e pode atuar de uma forma mais efetiva na resolução desses problemas. Em termos da análise no modo positivo, a gente não teve uma diferenciação tão expressiva quando comparado no modo negativo. A classe mais abundante foi a classe dos nitrogenados, para ambas as técnicas, e as outras classes, elas tiveram uma porcentagem em termos de intensidade relativa menor que 15%. Com relação ao gráfico de DBE, que é aquela deficiência de hidrogênio, a gente tem o quê? Uma diferenciação também do perfil, a gente consegue diferenciar as amostras em termos a nível molecular. Então, só para vocês terem uma noção aqui para essa amostra intermediária, a gente tem uma faixa de atuação de carbono que vai de C10 a C45, com o DBE atuando de 7 a 25 e para o Orbitrap de 7 a 18 e um carbono de C35. No modo positivo, a gente tem uma variação no FT-ICR de C20 a C80,
com dB de 5 a 25, e já no Orbitrap varia de C15 a C65. A gente pega uma quantidade em termos de carbonos menores, mas a faixa de atuação é menor no Orbitrap, e um dB de 3 a 25. Analisando em termos de resultados de espectros de massa, em termos de erro, aqui também para essas 3 amostras que a gente utilizou como amostras para essa avaliação. Aqui são os dados do FT e CRMS, e aqui do Orbitrap. O Orbitrap, ele apresentou erros menores quando comparado com o ICR, erro menor que 1 ppm, mas ambas as amostras tiveram erros dentro da faixa permitida. A gente trabalha com erros de até 5 ppm para essas amostras. Então, mesmo que o Orbitrap tenha tido erro menor, ambas as técnicas a gente consegue estar dentro dessa faixa permitida. Então, com base nesse monte de informação que eu passei para vocês, o que a gente tem? A gente tem uma análise cromatográfica bidimensional associada a uma espectrometria de massas de alta resolução. Então, isso permite com que a gente consiga, de forma complementar, fazer uma caracterização química dos óleos brasileiros com uma ampla variedade de amostra, porque, como eu comentei com vocês, aqui a gente trabalha desde amostras leves, intermediárias e pesadas. E com um único procedimento de análise, a gente conseguiu ter essa característica completa dessas amostras. Em termos de aplicação de tudo que a gente comentou, além da caracterização dessas amostras, a gente comentou muito com o aumento da produção de petróleo associado à parte do pré-sal. E é importante que a gente consiga analisar essas amostras. É possível diferenciar elas? Sim, é possível. Já tem estudos no nosso laboratório, vou mostrar para vocês depois o artigo, que a gente consegue ter um perfil aqui em termos de espectro de massas, utilizando o Orbitrap, por exemplo, um perfil diferente para as duas amostras. Então, aqui a gente tem uma amostra do pré-sal e uma amostra do pós-sal. Ambas amostras com grau API intermediário. Então, a gente consegue diferenciar porque o perfil químico é diferente de ambas as amostras. E a gente tem resolução diferente para poder atuar nesse sentido. Uma outra aplicação, que foi um trabalho realizado lá na Unicamp, em termos de derramamento de petróleo. A gente aqui tem o quê? Perfis químicos diferentes, ou seja, intensidades e analitos diferentes. Então, a gente consegue criar esses marcadores dentro do espectro de massa e a gente vai conseguir diferenciar essas amostras. Então, essa parte de geoquímica, de investigação forense associada a acidentes ambientais, estão muito vinculados a essa parte de espectrometria de massas, principalmente no caso de derramamento de óleos. Por quê? A gente vai ter uma resolução suficiente aqui, e quando eu falo resolução, gente, é uma diferenciação de até 5 casas decimais depois da vírgula. Então, a gente consegue ter essa diferenciação desses analitos. Ou seja, a gente consegue identificar que tipo de óleo, da onde veio, através de uma análise, por exemplo, de espectrometria de massas de alta resolução. Então, resumindo, através de uma gota de petróleo, associando técnicas cromatográficas e técnicas de espectrometria de massas, hoje a gente consegue identificar em torno de 28 a 30 mil compostos. Isso que, utilizando, como eu comentei no início, uma quantidade pequena de amostra, certo? Que não precisa de um pré-tratamento dessas amostras, os óleos são injetados de forma bruta, não tem fracionamento, e a gente consegue fazer esse detalhamento de forma muito expressiva e importante dentro da parte petroleômica. Alguns artigos interessantes que a gente vem trabalhando. A parte dessas técnicas analíticas para caracterização molecular de petróleos brasileiros. Tem esse artigo que trabalha com a parte de semi-quantificação, voltado para a parte de cromatografia bidimensional. O artigo que envolve, isso aqui é muito interessante, a parte de utilização de ferramentas estatísticas para poder tratar essas informações, porque a gente obtém dados bem robustos, né? Muitas informações são obtidas, então existem ferramentas que estão sendo utilizadas para poder tratar essas informações e predizer propriedades físico-químicas do petróleo, como, por exemplo, o grau API. Esse artigo agora de 2020, ele mostra justamente não uma comparação, mas uma análise utilizando a espectrometria de massas de alta resolução por FT e CRMS e por Orbitrap para análise de petróleo, quais são as vantagens e desvantagens de cada um desses analisadores. E esse artigo aqui que aborda a questão das amostras do pré-sal, utilizando também tanto a cromatografia quanto a parte de espectrometria de massas. Bom, esse aqui é a equipe
NAF e o Lagoa, que a gente tem parceria, meus alunos, tenho muito orgulho deles, de cada função de cada um laboratório. Sem eles, nós professores não somos nada. Então, tenho muito orgulho da equipe. Gostaria de agradecer a agências de fomento, ao programa pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco sobre essas linhas de pesquisa. Bom, agradeço a todos a presença, aqui está meu contato, então estou à disposição para o que vocês precisarem e estou aberta a perguntas para quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade. Obrigada, Gabriela. Deixa eu arrumar aqui, que está caindo. Obrigada. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Deixa eu ver aqui no chat. Eu falei muita informação, tá, gente? Porque era muita Sim. informação mesmo, mas aí vocês fiquem à vontade. Eu quis trazer um overview de tudo que a gente consegue fazer, então é muita informação mesmo, não fiquem assustados, não. O pessoal está agradecendo, elogiando a apresentação, foi muito didática. E, Gabriela, eu tenho pergunta, né? Sempre alguém tem a pergunta. Fala, Cris. Por exemplo, você mostrou toda essa caracterização, né, dos compostos e tal. E qual que seria a aplicação direta disso para a produção, na produção, para o refino? Então, geralmente, quando o petróleo ele é extraído, né, faz todas aquelas análises físico-químicas, que são várias. Então, a ideia é que a gente possa dar um suporte logo nessa etapa que é extraído o petróleo, a gente consiga pegar uma gotinha ali, fazer essa análise e ter, olha, tem tais e tais analitos. Então, a gente pode atuar em algum processo de corrosão que pode acontecer durante o processo de exploração da tubulação. Então, o objetivo é trabalhar desde essa parte, mas já existem estudos aplicados à parte dos derivados também, né? Então, é a etapa lá final, porque a gente também precisa conhecer as moléculas. Na verdade, a gente precisa conhecer a molécula ao longo de todo o processo. Então, o objetivo do trabalho é atuar ao longo de toda a cadeia mesmo, para que a gente possa ter o conhecimento do que a gente pode tentar evitar durante esse processo de exploração, né? Que existem N problemas, como eu comentei, de corrosão, de entupimento. Então, lá nessa etapa, mas ao longo de todo esse processo de destilação para chegar aos produtos finais. Então, a análise ela é complexa no sentido de que é muita informação, mas que a gente consegue aplicar ao longo de todo o processo. Eu até comentei num artigo que eu coloquei no final que a ideia agora está sendo utilizar essas informações, por exemplo, para poder predizer algum desses testes físico-químicos que estão sendo realizados. Então, por exemplo, a gente conseguiu utilizar essas informações para. A gente começou com uma propriedade um pouco mais simples, né, que é o grau API. Mas o objetivo é aplicar em outras propriedades que são importantes também e que ali com uma gotinha, um processo rápido, a gente consegue ter essa informação. Ah, legal, Gabriela. Tá todo mundo elogiando aqui. Eu não consigo ver. A Flávia disse, como ela disse, eu sou até suspeita para falar. Eu peço Nayana, desculpa, hoje eu tô com a garganta muito irritada. Aí eu falei assim, meu Deus, acho que eu vou tossir a apresentação toda, mas fiquei tomando água porque eu gosto de falar. E eu falei, meu Deus, vou falar um monte de informação, aí eles vão ficar doidos. Mas, ó, fiquem à vontade depois, quem não quiser perguntar agora, para me procurar, porque realmente é muita informação, porque a gente trabalha com uma amostra complexa. Então, as informações, entre aspas, são complexas, mas a gente tem um arsenal de técnicas analíticas que nos ajudam aos poucos aí conhecendo essas amostras. O objetivo aqui é a gente ter atuação mesmo da química ali, enxergar aquelas moléculas que às vezes outras técnicas não conseguem ver e que às vezes elas podem ter uma interferência direta em alguma etapa de algum processo, etapa de produção do petróleo. Obrigada, Gabriela. Eu vou aproveitar aqui e agradecer os alunos também, que esse foi a última apresentação do período, né? E agradecer a todos eles, a paciência da gente estar remotamente. Agradecer por terem mantido aí. Estou corrigindo os relatórios. Essa apresentação de hoje, gente, eu não sei se vai entrar, porque a gente tem que entregar as notas até segunda. Né? Eu mando um recadinho para vocês no WhatsApp, informando direitinho, tá?
E a Michelle fez uma pergunta agora. Vou ler aqui, tá? Tá, que eu No não caso consigo das ver. investigações de derrames de óleo no mar, existe algum banco de dados que englobe essas técnicas analíticas de facilitação internacional na identificação de derrames de empresas estrangeiras? Então, Excelente Michelle, pergunta. foi aquele derramamento que aconteceu mundialmente, que acabou chegando aqui no Brasil, né? O IBAMA veio procurar até o laboratório da professora Débora, porque eu falo aqui no Brasil, eu não sei em termos mundiais, mas a gente não tem, infelizmente, esse catálogo, entre aspas, as informações. Então, a gente começou a fazer isso final de 2019 para 2020, aí começou a questão da pandemia, deu uma parada. Mas a gente está com um acordo de colaboração com o IBAMA para a gente poder montar essa planilha com essas informações, pelo menos dos olhos brasileiros, né? A gente ter esse mapeamento pelo menos aqui, utilizando tanto a cromatografia bidimensional quanto o massa de alta resolução. Então, isso começou a ser feito pelo menos há pouco tempo, né? O IBAMA não tinha esse catálogo de informações. Aí a gente está montando de acordo com as amostras que eles vão disponibilizando. Ela agradeceu e falou que o trabalho é muito importante, né? Que é uma parte muito importante do trabalho. Sim, com certeza, porque aqui a gente consegue, abranger tanto essa ampla faixa de grau API, né, pegar amostras com características diferentes, e isso a gente se depara a todo momento, apesar de ter um perfil do petróleo, as proporções de cada classe, de cada substância, elas têm essa variação. E a cromatografia bidimensional é uma técnica poderosa, né, nesse sentido. Então, por isso que a gente está fazendo essas análises para essas amostras específicas do IBAMA que estão chegando de acordo com esse acordo de colaboração que está caminhando, mas eles já entregaram algumas amostras para a gente já conseguiu fazer esse mapeamento, sim. A Michelle agradeceu e deu parabéns. Obrigada, Michele. Então é isso, Gabriela. Obrigada mais uma vez. Eu que E tchau a agradeço. todos. Agradeço o convite, agradeço a presença de todos. Como eu disse, depois quem quiser fazer pergunta, entrar em contato, eu estou à disposição para o que vocês precisarem. Obrigada. Então é isso. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Até o próximo período. Tchau, tchau, galera. Tchau, gente. Obrigada, professora. Beijo.